ela descontava todas as emoções na comida. Quando ficava ansiosa com alguma questão do trabalho, já ia abrir a geladeira e ver o que tinha lá para comer. Quando ficava entediada, já buscava alguma coisa para beliscar, para passar o tempo. E quando ficava triste, jogava todas as emoções no pote de sorvete. Você se identifica com essa história? Se sim, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, sobre a regulação emocional através da comida. Se você sente essa dificuldade de gerenciar essas emoções, fica aqui comigo até o final que a gente vai encontrar maneiras de lidar com isso. Esse é mais um episódio do quadro A História por Trás do Sintoma, em que a gente conversa sobre quais são os fatores que levam até as dificuldades que a gente sente hoje, aos sofrimentos, aos quadros clínicos, para você ver se você se identifica e para a gente identificar também de que maneiras a gente pode aliviar esse quadro. E hoje a gente vai conversar sobre o comer emocional ou a regulação emocional através da comida. Essa é uma situação que traz muito sofrimento para as pessoas porque, além da gente já ter o sofrimento da ansiedade, da tristeza, da frustração, que às vezes a gente já está sentindo, com a nossa forma de enfrentamento através da comida, a gente muitas vezes gera um sofrimento a mais, que muitas pessoas acabam ficando com culpas, né, de ter comido demais, acabam se criticando e às vezes isso vai gerando um ciclo disfuncional. Muitas pessoas sofrem com isso diariamente porque não tem repertório de outras formas de lidar com as emoções. E eu já queria começar dizendo que se você apresenta essa dificuldade, o problema não é você. Talvez você ainda não tenha encontrado as ferramentas ou você ainda não tenha tido os exemplos de como regular suas emoções. Às vezes a gente fica se criticando, se punindo de o problema sou eu que não tenho força de vontade, mas é difícil mesmo a gente lidar com isso quando a gente não tem repertório, quando a gente não construiu a nossa caixa de ferramentas para lidar com as emoções. Mas hoje aqui a gente vai encontrar algumas formas de lidar com isso para mudar essa situação. Mas aqui eu já queria também dizer que aqui a gente não vai estar falando dos transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, enfim, esses transtornos alimentares a gente vai conversar em um outro momento, mas aqui a gente vai ir pelas beiradinhas, né, falando sobre o comer emocional, quando a gente desconta as nossas emoções na comida. Por que as pessoas descontam as emoções na comida? Por que esse é um hábito tão frequente? Isso acontece porque muitas vezes as comidas, principalmente aquelas mais ricas em açúcar e gordura, elas despertam as áreas do cérebro ligadas ao prazer. Isso gera um alívio imediato. Se a gente antes tinha ansiedade, a gente tinha tristeza, o nosso cérebro vai sendo ocupado mais pelas áreas do prazer do que por esses outros sentimentos. Então acaba sendo uma maneira da gente substituir ou da gente esquecer, da gente evitar de alguma maneira esses sentimentos para focar em algo diferente, que é esse prazer imediato. Só que se a gente só tem essa fonte de alívio e se a gente não resolve o que está gerando a ansiedade e a tristeza, isso realmente não ajuda, né? Pode até ajudar ali no momento inicial, mas não nos ajuda no longo prazo. E às vezes piora, como eu falei, piora o problema porque alimenta as culpas também. Mas vamos entrar no nosso tema, então, qual é a história por trás desse sintoma? Qual pode ter sido a história por trás desse sintoma? Muitas pessoas apresentam uma vulnerabilidade mais elevada a esse tipo de comportamento. Algumas pessoas porque elas têm mais impulsividade e acaba sendo mais difícil controlar ali o que eu escolho ou não comer. Acaba sendo mais difícil a gente escolher com consciência o que a gente quer comer, fazer uma decisão por algo mais saudável, porque não tem muito tempo entre o estímulo e a resposta. Eu só quero algo rápido para aliviar sem pensar no que pode ajudar. Então, a impulsividade pode gerar esse tipo de comportamento ou também, às vezes, a vulnerabilidade no sentido de uma sensibilidade maior à tristeza ou a sentimentos. Então, quando a gente se ativa muito mais frente às situações com esses sentimentos à flor da pele, isso nos deixa assim mais vulnerável e a gente acaba querendo encontrar algum alívio rápido para isso. Muitas vezes as pessoas mais deprimidas também, como elas não têm tanta energia para lidar com as situações, para enfrentar, às vezes a gente acaba usando a comida como uma forma de esquecer, de evitar. O segundo fator que pode levar a esse comportamento é o
entorno, né? Muitas vezes a gente cresce em famílias que não ensinaram a lidar com as emoções. Isso é muito comum, a gente não aprende a lidar com o psicoemocional e acaba tendo que descobrir depois, né? Então, se a gente não tem repertório, não construiu repertório para entender, dar nome para as emoções, entender o que elas dizem sobre as nossas necessidades, a gente acaba encontrando a forma mais rápida e fácil de obter alívio, que às vezes é na comida. Então, se a gente não tem um repertório, se a gente não foi ensinado a lidar com as emoções, às vezes a gente acaba descompensando na comida. E um outro fator é quando as emoções elas foram sempre reprimidas, né? Ai, não chora, não é para fazer isso, não é para sentir assim, isso não foi nada. Quando as emoções foram minimizadas, foram desqualificadas, invalidadas, às vezes a gente acaba encontrando como a única forma de lidar, descontar na comida, porque poxa vida, não me deixam fazer nada, eu não posso chorar, não posso sentir, eu não posso resolver porque eu não sei o que fazer, então o que eu faço? Vou descontar na comida, né? Então, quando a gente não tem espaço para sentir, a gente tem que ficar reprimindo. E quando a gente não é ensinado a canalizar essas emoções, acaba que sim, o comer emocional pode ser uma forma da gente canalizar, né? Uma forma disfuncional a longo prazo, né? Mas inicialmente gera um alívio imediato, sim. Um outro fator que pode levar a esse comportamento é a gente começar a criar crenças disfuncionais a respeito da alimentação. Por exemplo, eu sofri tanto hoje, me estressei tanto, eu mereço um docinho, eu mereço uma refeição livre. E às vezes isso vai acontecendo todos os dias, né? Porque eu sempre mereço. Ou às vezes aquelas crenças de, não, mas eu não sei lidar de outra maneira, essa é a única coisa que me dá felicidade, esse é o meu único prazer. Então, às vezes a pessoa não enxerga que esses pensamentos, eles são disfuncionais e que a gente deveria fazer alguma coisa para ressignificá-los, para que a gente consiga criar uma forma funcional de lidar com isso. Então, esses pensamentos que aliviam, né, ou que fazem a gente, não, então eu posso comer, né, posso me jogar ali porque tá tudo bem. Então, normalmente esses pensamentos acabam levando, reforçando esse ciclo de ir para um comer emocional. Mas qual é o caminho, então, para a gente aprender a lidar com essas emoções de uma maneira mais funcional, para a gente não descontar tudo na comida? Um bom caminho é a gente começar a entender sobre as emoções, entender sobre as necessidades. Às vezes, a terapia acaba sendo o primeiro espaço que a pessoa tem para entender que existe um mundo psicoemocional para ser visto, né? Às vezes ela foi tão invalidada que esse é um mundo novo, o mundo das emoções. Então, às vezes, na terapia, esse acaba sendo um caminho que a gente vai aprendendo sobre as linguagens do corpo, dos sentimentos. Então, monitorar isso, quando que eu me sinto triste? Quando que eu me sinto ansiosa? Quando eu me sinto entediada? Que momentos do dia e quais situações despertam isso? Pode ser um bom começo. Se você precisar de ajuda para fazer esse processo, a gente tem aqui embaixo o link da terapia, se você quiser agendar, porque às vezes esse processo guiado acaba sendo mais fácil, a gente sofre menos e a gente consegue, com um direcionamento, fazer um processo muito mais eficiente, né, para a gente conseguir chegar nos nossos resultados. Então, se você desejar, a gente tem aqui embaixo. Mas para além desse monitoramento, quando a gente entende que, ok, eu sinto ansiedade, o que eu faço agora então? A gente precisa ter as ferramentas para lidar com a ansiedade. Quando a gente dá um espaço entre o estímulo e a resposta, entre perceber que eu estou ansiosa e reagir, quando a gente aumenta esse espaço, a gente consegue diminuir essa impulsividade e decidir o que fazer. Então, quando a gente tem tempo, através ali das práticas de respiração, a gente faz uma respiração antes de decidir. Quando a gente cria esse tempo, a gente consegue pensar, o que eu posso fazer que vai resolver a ansiedade? Então aí quando a gente pensa em resolver esse sentimento, a gente tem dois caminhos. A gente pode aliviar a emoção e a gente pode resolver a situação. Se você está ansioso, muito provavelmente tem algum motivo, né? Então, a gente precisa entender o que não tá legal, qual é esse motivo, para que a gente consiga chegar em resoluções, ou a gente pode encontrar ali ferramentas de alívio emocional para regular essa ansiedade. Por exemplo,
A respiração diafragmática é uma prática. O relaxamento muscular progressivo também é uma prática para a gente aliviar essa ansiedade. Além disso, as práticas também mais corporais, de autocompaixão, da gente se fazer um carinho, da gente se oferecer uma gentileza, se oferecer compaixão, isso pode ajudar também. Se você sente muita ansiedade e vai direto para a comida, ocupar esse tempo entre o estímulo e a resposta com alguma distração. Eu posso tomar um banho, eu posso tomar um chá, eu posso brincar com meu cachorro. Isso também pode ajudar ali quando a gente adia esse comportamento, para a gente de fato conseguir nutrir aquilo que é a nossa necessidade. Não só ocupar o tempo, a gente quer nutrir aquela necessidade emocional. E depois, então, que a gente resolveu ou que a gente já aliviou um pouco essa intensidade, se a gente for comer, aí a gente vai com muito mais tranquilidade. Porque não é um problema a comida ser uma fonte de regulação emocional se ela não for a única. Óbvio que a comida, ela traz conforto, ela traz prazer, a gente não quer retirar isso da vida, mas a gente quer que ela não seja a única fonte na sua vida de prazer e conforto. Então, você precisa encontrar outras fontes de prazer na sua vida, outras fontes de conforto, outras fontes de recompensa. Muita gente usa a comida como recompensa, mas ela não é a única, né? Às vezes, eu trabalhei tanto, tô tão estressada, preciso de um sorvete, mas existem outras maneiras da gente se recompensar, como por exemplo, eu vou fazer uma massagem. Eu vou então tomar um banho, um banho de banheira, que eu uso todos os produtos que eu gosto. Então, a gente precisa encontrar outras fontes de recompensa para não colocar tudo isso na comida também. Depois que você tiver esse repertório, aí o comportamento alimentar ele pode ficar muito mais regulado. Óbvio que a gente tem outras estratégias também, dependendo do caso, dependendo da situação, mas isso também a gente pode conversar em um outro vídeo. Só que realmente o importante é a gente começar a trabalhar a consciência. Consciência do porquê que você faz o que você faz. Por que você está comendo? É por tédio? É por ansiedade? É porque eu tô com fome mesmo, né? Pode ser por fome mesmo e não tem problema nenhum. Mas a gente precisa fortalecer esse caminho do automonitoramento para que a gente consiga te oferecer aquilo que você está precisando, não só preencher esse vazio. E se você precisar de ajuda, a gente sempre está aqui, né, para poder auxiliar, para poder orientar, para poder dar um caminho mais claro, mais assertivo. Então, se você desejar, aqui embaixo a gente tem o link. E se você gostou desse conteúdo, já curte aqui embaixo, se inscreva no canal e comenta aqui o que mais ajuda você a lidar com as suas emoções para não descontar tudo na comida. Espero que vocês usem esses conhecimentos na prática, depois me contem se ajudou. E a gente se vê no próximo vídeo.